Glória a Deus. Aleluia. Glória a Deus. Eu espero que você esteja com seu coração aberto essa manhã, porque o Senhor ele vai tratar com você, assim como Ele tratou comigo. Amém. Glória a Deus. Eu queria que o Atalias ficasse, o pessoal do louvor pode ir. Muito obrigada. Aleluia. Se você puder, eu queria que você orasse em outras línguas. Amém. Porque nós não estamos em um lugar qualquer, irmãos. Nós estamos na presença do Senhor. Nós estamos num lugar em que o Senhor ele pode tratar conosco aquilo que nós estamos precisando, as nossas necessidades. A Bíblia diz assim: deleita-te no Senhor e Ele satisfará os desejos do teu coração. Aleluia. Aleluia. Se você puder, algum colaborador pode trazer uma cadeirinha para o Atalias, por favor. Ore kere surie nararere ore suri kandala manara darada soi. Ore kere surie daraya nalavaya xererererere. Se renda ao Senhor essa manhã. Se renda ao Senhor essa manhã, porque Ele está aqui nesse lugar e Ele deseja falar com você através da sua palavra. Ele deseja falar com você. Ele tem todas as respostas que você precisa. Ele tem toda a solução que você precisa. Ele está aqui. Ele quer tratar o seu coração de coisas que você nunca nem tratou com ninguém. Você nunca falou para ninguém. Oh, Pai, nós queremos te render graças, Pai. Nós celebramos, Pai, a sua vida. Nós celebramos, Pai, a sua vida em nós. O Senhor derramou a sua vida sobre nós. O Senhor derramou, Pai, a sua vida, o teu sangue. Ele nos lavou, Ele nos comprou por um alto preço. A sua palavra diz, Pai, que nós não fomos comprados por ouro nem por prata, mas pelo teu precioso sangue. Nós fomos comprados por você, Pai. Nós pertencemos a você, Pai. E nós, Pai, queremos, Pai, te louvar. Queremos, Pai, te adorar, Senhor. Queremos dizer para você, Pai, o quanto você é importante nas nossas vidas. É importante, Pai, naquilo que nós vamos fazer, Pai. Obrigada, Pai, porque a sua vontade é boa, agradável e perfeita. A sua vontade, Pai, ela prevalece sobre a vontade humana. A sua vontade, ela prevalece sobre a vontade dos homens naturais. A sua vontade, ela prevalece sobre todos os cálculos, sobre todas as coisas que foram anotadas, sobre todos os cálculos, sobre toda a lógica. Oh, a sua vontade, ela prevalece, porque a tua palavra diz que o Senhor estabeleceu sobre todas as coisas a sua voz. O Senhor estabeleceu a sua voz sobre todas as coisas. E nós te adoramos, Pai, porque nós já temos experimentado, Pai, da tua vontade. A tua vontade que sempre prevalece quando nós, Pai, quando nós deixamos a tua vontade prevalecer. Sim, Senhor, é bem melhor, é bem melhor, é bem melhor, é bem melhor, é bem melhor. Nós não precisamos pagar, nós não precisamos pagar o preço, porque a tua graça, ela é derramada sobre as nossas vidas, porque nós decidimos estar no centro da sua vontade. Nós decidimos estar no centro da sua vontade. Nós decidimos estar no centro da sua vontade. Aleluia, aleluia. Sabe, irmãos, quando o Rubênio ele falou para eu ministrar, eu já tinha algumas ministrações no meu coração, né? Eu não sei se acontece você que ministra a palavra. Algumas ministrações no meu coração e eu via aquelas anotações e o Senhor falava:
Canaã. Não é essa. Eu ia para outra. Também não é essa. Senhor, como assim? Como assim? Tantas revelações no meu coração, irmãos. Tantas revelações que o Senhor falou, né, através dos cultos. Tem sido cultos poderosos, né, ministros poderosos. Nós temos entendido que nós não estamos mais no mesmo nível. Nós subimos para um outro lugar, para uma nova estação. Nós estamos em uma nova temporada. Nós estamos nesse lugar, irmãos, para nós crescermos. E quão bom é nós entendermos que a vontade do Senhor, ela é boa, agradável e perfeita. E sabe, ter fé, a Bíblia diz: o meu justo viverá pela fé. E você precisa, irmãos, entender que você precisa usar a sua fé, não você somente ter um carro, para você ter uma casa. Não, você precisa ter fé para confiar naquele que te chamou, naquele que convocou você. Você foi chamada para uma causa, você foi chamado para uma causa nobre. Você não está aqui por acaso. Deus te plantou nesse lugar para uma causa nobre. Deus conta com você. A Bíblia diz: plantados na casa do Senhor, florescerão nos atos do nosso Deus. E sabe, o diabo, ele pode falar várias coisas. A Bíblia diz que existem muitas vozes, existem muitas distrações, mas nós precisamos, como lá em Provérbios fala: filho meu, atenta para as minhas palavras, aos meus ensinamentos inclina os ouvidos. Não é de vez em quando. Não é de vez em quando. Ter fé, irmãos, é você viver um estilo de vida, é você acreditar em uma pessoa que você não vê. E isso é poderoso demais, sabe? Porque ter fé não é um tiro no escuro. Ter fé é uma certeza de que aquele que falou vai cumprir. Aquele que disse que falou, aquele que prometeu, ele vai cumprir aquilo que ele disse que faria. E sabe, os anos eles podem passar, sabe, circunstância pode se levantar contra a nossa vida, o diabo pode se levantar contra a nossa vida, mas sabe de uma coisa? A voz do diabo, a voz da circunstância é só um sinal para você entender que você está no lugar certo, que você está fazendo a coisa certa, que você está obedecendo o Senhor. Porque, irmão, se nós não estivéssemos obedecendo o Senhor, o diabo não se levantaria. E é tão interessante porque às vezes a gente pensa: eu preciso de um carro maior, eu preciso de uma casa maior. Não, você não precisa disso. Você só precisa da presença de Deus. Irmã Monalisa, eu tenho. Amém, você tem. Mas você tem consciência dessa presença na hora que a pressão chega? Você tem consciência dessa presença quando o diabo diz que você não vai conseguir? Você tem consciência dessa presença, irmãos, quando falta alguma coisa na tua casa? Você tem consciência dessa presença? Porque Deus tem consciência que Ele está em você. Deus, irmãos, Ele fez todas as coisas para retornar ao homem, porque ele não tinha mais comunhão com o homem por conta do pecado. E o salmista aqui no Salmos 84, no versículo 10, ele fala de uma forma profética. Ele diz assim: melhor um dia em tua casa do que 1000 dias em outro lugar. Melhor um dia em tua casa do que 1000 dias em outro lugar. Muitas vezes a gente pensa que o salmista está falando de um ambiente, que o salmista está falando de 4 paredes. Mas o que o salmista está falando, irmãos, ele está expressando a vontade do Senhor, porque nós somos a casa de Deus. Melhor um dia em tua casa. A Bíblia diz que nós somos chamados para nós sermos casa de oração. Nós fomos chamados para nós sermos casa de oração para todas as nações. E nós precisamos entender, irmãos, que para que a presença do Senhor esteja manifesta nas nossas vidas, em situações que se levantam contra as nossas vidas, porque Deus, Ele não nos prometeu mar de rosas. Ele diz: no mundo você vai passar pelas aflições, mas tenha bom ânimo, eu venci o mundo. E como eu posso ter bom ânimo?
se eu estou no mundo? Quando você vai ver nos versículos anteriores e de João, porque ele fala isso lá em João, no capítulo 16, no versículo 33, você vai ver no capítulo 14, 15 e 16, ele está falando sobre uma pessoa, o Espírito Santo. E ele começa a falar sobre o Espírito Santo, que o Espírito Santo viria e que ele nos guiaria a toda a verdade. E que ele falaria de todas as coisas que viriam. E sabe, algumas pessoas estão aqui nesse lugar e elas estão esperando o melhor. Elas estão esperando o pior. Mas o Espírito Santo, ele está estabelecendo no seu coração que o pior não vai acontecer. Você precisa esperar o melhor. É o diabo que está levantando vozes no seu ouvido. É o diabo que está falando que vai acontecer o pior. Mas eu quero te dar uma boa notícia. O Espírito Santo, ele está dizendo que o melhor ainda está por vir. O melhor ainda está por vir. Porque você não é qualquer pessoa. Você tem o Espírito Santo habitando dentro de você. E sabe, talvez, com certeza, o que eu estou falando aqui não é novidade. Graças a Deus por isso. Porque nós não temos novas revelações. Nós temos a mesma Bíblia. E a Bíblia fala, Paulo diz que é segurança nós falarmos as mesmas coisas. Deus quer, irmãos, que você tenha consciência que Ele habita em você. Que Ele é por você. E maior é aquele que está em você do que o inferno, do que a circunstância. A Bíblia fala, irmãos, o povo da antiga aliança, ele ansiava por essa presença. Não havia a presença dentro, você sabe muito bem disso, principalmente você que já fez o rema. Não tinha a presença não habitava dentro deles, irmãos. Mas quando você vai ver lá em Josué, aquele povo, irmãos, Josué ele foi instruído por Deus para levar aquele povo para possuir a terra. E a Bíblia diz que havia uma presença dentro de uma caixa. E Deus instrui como? Rodeie aquela cidade, mas leve a presença. E por que aquele povo venceu? Por que aquele povo conseguiu entrar em Jericó? Por causa da presença. É por isso que nós temos a revelação da palavra no Novo Testamento, quando a Bíblia diz, 1 João diz que maior é aquele que está em nós. Pode se levantar circunstância, você pode ver no Antigo Testamento que exércitos se levantaram contra o povo de Deus, contra o povo de Israel, e Deus confundia os inimigos. Você lembra que quando Golias, a Bíblia diz que Golias, ele passou 40 dias falando: traga um homem, escolha um homem para lutar comigo. Escolha um homem para lutar comigo. Se ele vencer, nós vamos nos tornar escravos de vocês. E o que o Senhor disse? O Senhor mandou um menino. Deus, irmãos, essa manhã está dizendo para você, não vai ser da forma que você está pensando. Você lembra de música dos nossos amigos pentecostais? Deus confunde o inimigo, irmãos, e Ele confunde mesmo. Deus manda um menino, sem espada, sem tamanho, sem experiência. Porque os planos do Senhor são maiores e melhores do que os nossos. Porque Deus não vê, irmãos, como o homem vê. Deus vê de uma forma sobrenatural. Deus sabe a capacidade, Deus sabe a habilidade que aquela pessoa tem. Por quê? Porque Davi, irmãos, ele tinha intimidade com Deus. E a Bíblia fala no Novo Testamento que agora não é mais por força, nem por poder, mas pelo Espírito. E Davi, irmãos, ele foi conhecido como um homem segundo o coração de Deus. Por quê? Porque ele amava a presença. E ele vencia todas as guerras. Por quê? Porque ele confiava no Senhor. Diga confiança. Diga eu preciso confiar no Senhor. Aleluia. Nós precisamos confiar no Senhor.
Confiar no Senhor, irmãos, não uma parte da nossa vida, não pela metade. Confia no Senhor de todo o teu coração e não te apoia no teu próprio entendimento. Como vai ser? Ei, irmão, joga os cálculos fora. Deixa de olhar para o teu bolso. Deixa de olhar para a tua capacidade natural. Deixa de olhar para o teu currículo. Deixa de olhar para o número. Quantos tem na minha frente? Aleluia. Quantas pessoas tem na minha frente? Você precisa de uma vaga? É só de uma vaga que você precisa? Aleluia. Aleluia. Ah, só tem 10 vagas. São 1000 pessoas, você só precisa de uma. Aleluia. Aleluia. Agarre-se ao profético. Aleluia. Glória a Deus. Você só precisa de uma. Eu estava lembrando agora. O Uber disse que quando ele ministrando, ele falando a respeito que ele queria um carro, e ele disse que passou na televisão, disse que não sei quantos 1000 carros iam ser vendidos, e ele disse: eu só preciso de um. O meu tá nesse meio aí. Isso é fé, irmãos. Sem um tostão no bolso, sem condição nenhuma de comprar. Talvez você olhe e você veja as pessoas, elas têm mais capacidade do que eu, elas falam várias línguas. Eu não falo nada. Ei, Deus, ele não está vendo isso. Deus, ele não está olhando para isso. Deus, ele olha para o coração. Se o seu coração estiver voltado para o Senhor, irmãos, Deus, ele vai fazer aquilo que você não consegue fazer. Deus vai cumprir aquilo que você não consegue cumprir, porque foi para isso que ele veio para as nossas vidas, irmãos. Se nós conseguíssemos fazer tudo, nós não precisaríamos do Espírito Santo. Aleluia. E o Espírito Santo, ele está aí justamente para isso, para te ajudar. Para te ajudar. Ele é o ajudador. A Bíblia diz que ele nos assiste nas nossas fraquezas, mas ele não fica sentado de braços cruzados. Não, irmãos, ele está diante de nós para nos ajudar. Ele está dentro de nós para nos ajudar. Ele está dentro de nós, irmãos, para nos auxiliar, para nos mostrar o caminho melhor, para nos mostrar as estratégias, a melhor estratégia que você pode ter na sua vida. Porque Deus não quer que você erre várias e várias vezes. Deus quer que você seja assertivo nas coisas que Ele quer que você faça. E você vai fazer certo, porque o Espírito Santo, ele vai te guiar. Porque você é filho. Agora nós só precisamos amadurecer, irmãos. Amadurecer, sabe? O irmão Rega, ele tem um livro, Como Ser Dirigido pelo Espírito de Deus. Eu indico que você leia esse livro. Você precisa treinar o teu espírito, irmãos, porque a nossa alma, ela quer comandar, ela quer governar. Ela quer mandar em nós, ela quer ter o controle das coisas. Você entende? Ai, tem que ser isso, tem que ser essa. Você entende? E não é assim, irmãos. Não é segundo os nossos cálculos. Vamos fazer aqui o cálculo, vai dar certo, né? Porque isso, mais isso, mais isso. Chegou o final do mês, eu tenho só isso. Vai dar isso e isso, eu vou gastar por dia esse tanto. Não. Confia no Senhor. Confia no Senhor. Aquilo que você não consegue fazer, irmãos, que você não conseguiu fazer em 5 anos, Deus faz em 5 segundos. Deus faz. Agora depende de quê, irmãos? Da presença manifesta. Porque a Bíblia diz: ora, aquele que é poderoso para fazer infinitamente mais do que tudo aquilo que nós temos pedido ou pensado, de acordo, conforme o poder que opera em nós. Deus sabe o que Ele colocou dentro de mim, dentro de você. Deus sabe, irmãos. Agora você sabe.
Você tem consciência disso? Porque o Espírito Santo, ele não visita, como nós já sabemos, ele habita, ele está dentro de nós. Ele está operando maravilhas, ele quer operar maravilhas, mas você precisa deixar. Eu ouvi o Humberto falando nós estamos fazendo curso de oração, né? Na verdade, a maioria dos ministros estão fazendo escola de oração. E ele disse algo tão poderoso, ele disse assim: saia do meio, não atrapalhe Deus não. Irmãos, deixa de atrapalhar Deus. Não atrapalha Deus. Deixa Deus fazer do jeito que Ele quer fazer, porque da forma que Ele faz é melhor do que a nossa. Aleluia, Ele faz melhor, bem feito. E fica tão perfeito. E sabe, aquilo que Deus coloca à sua mão, irmãos, aquilo que Ele faz, ninguém desfaz. Ninguém pode desfazer. Porque a sua mão está sobre a nossa vida. E sabe, eu aprendi, irmãos, na religiosidade, em outra igreja, que quando a mão do Senhor estava pesada sobre a vida de alguém, essa pessoa, ela ia morrer. Mas sabe, eu aprendi no Rema, que quando a mão poderosa está sobre a vida de uma pessoa, ela está sendo favorecida. A graça do Senhor está sobre a vida dela. E eu quero dizer para você, irmãos, a mão poderosa do Senhor está sobre essa igreja. A mão poderosa do Senhor não está sobre as quatro paredes. A mão do Senhor está sobre a sua vida e sobre a minha vida. E sabe, aquilo que a gente não imaginava que Deus poderia fazer, aquilo que a gente não imaginava que poderia acontecer, vai acontecer, porque é Deus que faz, do jeito dele, da forma dele. Aleluia! O que nós precisamos fazer, irmãos? Eu acabei de falar para você a respeito do livro do irmão Reagan, né? Que nós precisamos treinar o nosso espírito. Amém? Nós precisamos treinar o nosso espírito, irmãos. Como eu falei, a alma ela quer governar, mas nós não somos uma alma, nós somos um espírito. Precisamos treinar o nosso espírito no que diz respeito à vontade do Senhor. Porque a vontade do Senhor é melhor do que a minha vontade, do que a vontade do homem, do que a vontade do teu pai e da tua mãe. A vontade do Senhor é boa, perfeita e agradável. Como eu preciso fazer, irmãos? Ore até que. Fica na espera, irmãos. O pastor Humberto, ele falou algo tão poderoso, irmãos. Na verdade, foram pérolas que nós recebemos na quinta-feira e na sexta. E ele falava assim, que às vezes a gente chega diante de Deus e a gente começa blá, 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 blá. Fala, não deixa Deus falar. E sabe, irmãos, que oração é um diálogo. Oração é um diálogo, Deus falando com você e você falando com Deus. E sabe, eu falar até um testemunho meu, né? Uma vez eu estava orando ao Senhor e eu falei para o Senhor assim: Senhor, eu quero isso, assim, através dessa pessoa. E quem sabe, quem nunca fez isso, né? Atira a primeira pedra, né? E quem sabe que a vontade do Senhor é melhor, a forma de Deus é melhor. Eu estava colocando Deus dentro de uma caixa, irmãos. E sabe que quando a gente coloca Deus dentro de uma caixa, entra aquele versículo lá de Efésios do capítulo 4 que diz assim: não deis lugar ao diabo. Deus, irmãos, ele está falando para crente. Paulo foi usado pelo Espírito Santo de Deus para falar: não deis lugar ao diabo. Porque não é na hora que a gente quer, não é da forma que a gente quer, não é através das pessoas que a gente quer. É do jeito de Deus, é no tempo de Deus. E sabe, eu dei a oportunidade para o diabo entrar. E sabe o que o diabo disse? Tá vendo? Deus não te ouve. Deus não ouviu a tua oração. E eu fui para a palavra. E Deus me falou lá em Mateus: quando você orar, entra no teu quarto, fecha a tua porta, que o teu pai, que está em secreto, ele te vê em secreto e ele vai te recompensar. E sabe o que o Espírito Santo disse? Quando você entra, quando você começa a orar, quando você entra no teu quarto,
Eu não estou falando aqui de uma forma religiosa, porque as pessoas elas pensam que eu preciso entrar no quarto, eu preciso ter uma porta. Se você não dormir no quarto, se você não tiver um quarto, se você dormir na sala, o significado daquela palavra, irmãos, o que o Espírito Santo quer falar a respeito daquela palavra, quando Jesus falou a respeito de oração, saia de distrações, esqueça tudo, coloque lá fora aquilo que está distraindo a tua vida, coloca a tua alma no lugar e vai se encontrar com teu Pai. E quando eu li aquela passagem, irmãos, o Senhor ele falou comigo: quando você entra na minha vontade, quando você busca a minha vontade, eu já estou lá. Sabe, irmãos, Deus sempre vai te ouvir. O diabo ele pode dizer, Deus ele não te ouviu, Deus ele não vai te responder. Tá vendo? O céu está de bronze. Ei, antes mesmo de você chegar naquele lugar, Deus já está à tua espera. Teu Pai, que já está no secreto, ele te vê em secreto e ele te recompensará. E eu quero dizer para você, Deus respondeu. Deus respondeu. Deus responde e Deus responderá. Ele sempre vai ouvir, irmãos. Ele sempre vai responder. Mas não é do nosso jeito, não é da nossa forma. É do jeito dele e é bem melhor. Fique na espera ouvindo Deus. É alguns tópicos aqui que eu coloquei. Fica na espera. Espera. E o pastor Humberto ele falava, a gente fica lá e a gente fica falando e a gente não ouve Deus, irmãos. A gente precisa entender que Deus já está no secreto. Deus já está no secreto. E sabe, quando eu cheguei em casa, eu fui buscar o Senhor. E eu fiquei em silêncio. E eu comecei a ouvir Deus. E Deus começou a falar várias coisas. Aleluia. E é tão bom ouvir a voz dele, irmãos. Eu não estou falando aqui, irmãos, para você não confessar a palavra. Eu não estou falando aqui para você... Porque existe a oração de petição, mas existe a oração de consagração. E a oração de consagração, irmãos, é você mais ouvir Deus do que você falar. E Deus estava assim, falando. E o Senhor, o que eu vou falar domingo? E o Senhor falou, não é essa, 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 também não é essa. Você vai mergulhar nas águas do meu espírito e eu vou falar o que o povo precisa ouvir. Existe uma dieta espiritual, irmãos, para mim e para você. Às vezes a gente pensa que a gente precisa de coisas exteriores, mas tudo que você precisa é ter consciência de que a presença está dentro de você. Consciência de que todas as coisas que você precisa está em Deus e não nas pessoas, e não nos lugares, e não nas coisas. Aleluia! Buscai em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, e todas as outras coisas vos serão acrescentadas. Deus começou, irmãos, com a presença. Quando Deus começou com o homem, irmãos, não pense que a maior necessidade do homem foi aquele jardim do Éden, não, irmãos. Foi ter frutos, ter suprimento, não. Deus formou o jardim do Éden para ter comunhão com o homem. Quando você vê, irmãos, chega lá em Apocalipse, você vai de Gênesis a Apocalipse. Quando você chega em Apocalipse, tudo vai passar. A Bíblia diz que passará os céus e a terra, mas as palavras de Jesus, elas não vão passar. Tudo vai passar, dons, chamados, carro, casa, tudo vai passar.
E Deus nos levará novamente para Ele. Para quê? Para nós estarmos na sua presença. A Bíblia diz que a gente não vai mais precisar pagar energia, porque diz que o próprio Jesus é a própria luz. Nós vamos estar com Ele todo o tempo. E Ele será a própria luz. Por quê? Porque Deus tem anseio, irmãos, pelo homem. Às vezes a gente fica, eu preciso orar. Senhor, eu tenho sede de Ti, como o salmista diz. Senhor, eu tenho sede de Ti. Mas eu quero dizer para você, Deus tem mais sede em você do que você nele. Deus anseia mais que você esteja naquele lugar de rendição, de consagração, de oração, mais do que os seus próprios desejos. Porque, irmãos, não pense que Deus ele não quer satisfazer o desejo do teu coração. Ele quer sim, mas Ele quer que nós coloquemos as primeiras coisas nos primeiros lugares. Não é que Deus queira ser o primeiro lugar na nossa vida, irmãos. Ele é. Ele é. É tanto que, o povo de Israel, Deus prometeu várias coisas ao povo de Israel, e o povo de Israel não acreditou nele e passou 40 anos andando em círculos. E Deus se apresentando a presença dele como um pão, como vários tipos de coisa. E você vê ali aquele povo retornando à presença. Ai, irmã Mona Lisa, eu pensava que hoje você ia ministrar alguma solução para o meu problema. Está aí a solução para o seu problema: a presença. Porque às vezes, irmãos, a gente quer agir na força do nosso próprio braço. Mas agora, na nova aliança, é pelo Espírito de Deus. É na vontade de Deus. Não é por força, não é por violência, não é por poder, não é por capacidade natural, mas é pelo Espírito de Deus. A Bíblia diz assim, em João, no capítulo 10, versículo 16, só uma parte: as minhas ovelhas ouvem a minha voz e elas me seguem. Sabe, irmãos, sabe qual é a maior necessidade do homem hoje, de você que é crente, de você que é igreja? É ouvir a voz de Deus. Ouvir a voz de Deus, irmãos. E para que você ouça a voz de Deus, isso requer tempo. A primeira coisa que você precisa fazer é você inclinar os teus ouvidos para ouvir a voz de Deus. E a Bíblia fala aqui em 2 Coríntios, no capítulo 3, no versículo 5, não que por nós mesmos somos capazes de pensar alguma coisa como se partisse de nós. A nossa suficiência vem de Deus, o qual nos habilitou para sermos ministros de uma nova aliança, não da letra, mas do Espírito, porque a letra mata, mas o Espírito vivifica. Aleluia. E a Bíblia diz aqui também em Hebreus, o escritor de Hebreus fala aí no capítulo 4, no versículo 15, diz: porque não temos um sumo sacerdote que não possa se compadecer das nossas fraquezas, antes a si mesmo ele foi tentado em todas as coisas. Acheguemo-nos, portanto, confiadamente junto ao trono da graça. Acheguemos confiadamente junto ao trono da graça, a fim de recebermos misericórdia e acharmos graça para socorro em ocasião oportuna. Quando o escritor ele diz assim, irmãos, confiadamente, chegue confiadamente. Quando ele diz assim, chegue, se achegue confiadamente. Você já prestou atenção que a Bíblia ela foi escrita para crente, ela não foi escrita para Deus? Amém? Ela não foi escrita para as pessoas que estão lá no mundo, ela foi escrita para os cristãos. E quando Deus, irmãos, fala para que a gente
faça alguma coisa, é porque Ele já nos deu capacidade. Ele já colocou o Espírito Santo dentro de nós. A Bíblia diz que o Espírito Santo é Ele que convence. Eu estou aqui ministrando a palavra para você, mas eu não tenho esse poder de convencer você. O Espírito Santo, Ele te convence. E a Bíblia diz assim: acheguemos confiadamente junto ao trono da graça. Quando Deus fala se achegar confiadamente, irmãos, não é você chegar com o teu papel, não é você chegar com o teu plano e dizer para Deus: Senhor, é esse, abençoa. Confiadamente, irmãos, é você entrar sem reservas. Confiadamente, irmãos, é você entrar diante do trono da graça e você entender que existe uma graça sobre a sua vida e existe uma misericórdia que vai alcançar a sua vida, e Deus vai falar o plano perfeito para as próximas estações. Se achegar confiadamente, irmãos, é confiar naquele que tem toda a sua história nas suas mãos. Todos os planos, tudo que você imaginar que Ele vai fazer na sua vida, irmãos, Ele faz de forma perfeita, confiadamente, sem cálculos. Chegar diante do Senhor sem cálculos, chegar diante do Senhor sem questionamentos, chegar diante do Senhor confiando. Confia, confiadamente. Ah, Senhor, mas isso está acontecendo. Eu quero dizer para você, irmãos, que Deus, Ele não está preso ao natural. Ah, mas isso está acontecendo, essa circunstância se levantou. Como Deus vai fazer? Deus, Ele não vê como o homem vê. Ah, isso está acontecendo. Como Deus vai fazer? Qual é a estratégia? Irmãos, não está conosco as estratégias. Não está conosco as estratégias. Conosco está confiar. Com Deus está o fazer. Conosco está o crer. Com Deus está o realizar. A Bíblia diz que aquele que começou a boa obra é fiel para completar. É Ele que faz, irmão, não somos nós. O salmista diz: não a nós, Senhor, não a nós, mas ao teu nome toda glória. Você sabe por que Deus, Ele fala que é Ele que vai fazer, entrar confiadamente? É para que nós não tenhamos mérito. A gente não tem mérito algum das coisas. Ele quer receber a glória. Ele quer que as pessoas olhem para você e digam: rapaz, essa mulher é um milagre. Essa mulher é uma mulher de Deus. Esse homem é um homem de Deus. Esse homem, essa mulher vive de milagres. E quem dá milagres, irmãos? Quem opera milagres? Deus. Só Deus opera milagres. E o nome do Senhor vai ser glorificado na sua vida. É bem melhor, irmãos. É bem melhor entrar confiadamente, confiando no Senhor, sabe, entregando a sua vida ao Senhor, rendendo-se a Ele. Senhor, eu acredito que você vai fazer melhor, que você vai fazer perfeito. Entrar confiadamente. A Bíblia diz assim, Provérbios, no capítulo 16, versículo 1: o coração do homem pode fazer planos, mas a resposta certa vem dos lábios do Senhor. Você tem todo o direito de fazer planos. Aleluia! Você tem todo o direito, irmãos. Mas a resposta perfeita vem dos lábios do Senhor. É tão interessante porque é uma voz, a voz de Deus. Deus querendo falar novamente com o homem. A resposta certa vem dos lábios. Dos lábios. Mas quem está inclinado para ouvir? Eu já ouvi pessoas falarem assim: eu não ouço Deus. Eu vejo vocês falarem que ouve Deus, que Deus falou isso, que Deus falou aquilo. Irmãos, muitas vezes nós não estamos preparados, nós não estamos com os nossos ouvidos inclinados para ouvir a voz de Deus. Deus está falando, e a gente está envolvido com a circunstância, a gente está envolvido com a nossa alma, a gente está envolvido com aquilo que o diabo está falando, irmãos, e nós precisamos treinar o nosso espírito para ouvir Deus. Deus está falando o tempo todo. Deus nunca fica em silêncio. Você lembra daquela música que você aprendeu?
Em silêncio. Em silêncio Deus está. Em silêncio Deus está. Não, irmão, isso é mentira. Isso não é bíblico. Deus está sempre falando. Hebreus 1:1. Havendo Deus falado de várias formas e de muitas maneiras. Alguém, irmãos, que fala de muitas formas e de várias maneiras é porque ele quer ser entendido. Deus quer que você entenda Ele. Entenda Deus, irmãos. Inclina os teus ouvidos para ouvir a voz de Deus. Existe um ouvido espiritual. E Deus te deu capacidade para você não se envolver com as distrações. Aleluia. O coração do homem pode fazer plano, mas a resposta certa vem dos lábios do Senhor. Um outro ponto, irmãos. Submeta a sua vida ao altar de adoração. Submeta a sua vida, irmãos. Tudo que há em você pertence a Deus. Ele te comprou por um alto preço. Tudo que é seu, mesmo que você não queira. Você já experimentou não fazer a vontade de Deus? Você já experimentou sair do plano de Deus? É penoso. Você paga um preço. A Bíblia diz que Jonas saiu da presença do Senhor. Deus mandou ele ir para um lugar e ele foi para outro lugar. E a Bíblia diz que ele pagou a sua própria passagem. Ele pagou um preço. Mas sabe, irmãos, diferente de Jonas, quando nós estamos no centro da vontade do Senhor, quando nós fazemos mesmo sem entender, Senhor, eu não entendo ainda, eu vou fazer aquilo que você me chamou para fazer, Ele vai pagar a conta. Deus, Ele é o teu patrocinador. Na verdade, irmãos, Deus, Ele entrou em parceria comigo e com você. A Bíblia diz que nós somos seus cooperadores. Deus quer que você coopere. Olha para o teu vizinho aí e diz assim: coopera aí, irmãos. Aleluia. Aleluia. Glória a Deus. Mergulha, irmãos. Aquilo que o Senhor falou, aquilo que você está ouvindo dos ministros, na presença, nesse vinho. Não é só o pão, é a presença, é o Espírito Santo. O Espírito Santo, ele é representado na Bíblia de várias formas. E uma das formas é o vinho. Então mergulha aquilo que Deus falou no teu coração através da vida dos ministros. Mergulha na presença. Fica lá mergulhado na presença. E Deus, ele vai fazer entender. Porque Deus, ele nos sonda, irmãos. Mas nós precisamos também sondar Deus. Deus, ele não quer que você seja pego de surpresa. Porque se ele quisesse que nós fôssemos pegos de surpresa, irmãos, ele não teria enviado o Espírito Santo. Porque a Bíblia fala lá em João que o Espírito Santo, ele nos anunciaria as coisas que hão de vir. Então, nós temos um privilégio enorme. Nós estamos no mundo, mas nós somos diferentes das pessoas que estão no mundo. Nós estamos aqui, mas nós não pertencemos a esse lugar. Nós temos a capacidade espiritual de receber da parte de Deus informações privilegiadas. A Bíblia diz: eu é que sei. Os planos que eu tenho ao vosso respeito são planos de paz e não de mal, para dar a você o fim que você deseja. O fim que você deseja, o que você deseja. É por isso que nós precisamos ter cuidado com os nossos pensamentos, irmãos, porque a Bíblia diz que Ele vai fazer conforme aquilo, muito mais além do que a gente pede ou pensa. O fim que você deseja. Ah, eu não estou desejando nada. Ah, eu nem pensei sobre isso. Irmãos, começa a pensar sobre isso. Porque Deus tem um plano na sua vida. Sabe por que muitas vezes existe crente que não ora? Porque não sabe o chamado, não sabe o propósito, irmãos. E o homem sem propósito é um homem sem graça, é um homem sem sal. Quando você não ora é porque você não entende o propósito de Deus na sua vida.
Porque você foi chamado para ser casa de oração. Você foi chamado para ser casa de oração. Você foi chamado para ser a resposta. Você foi chamado para ser a solução na vida das pessoas. Você foi chamado, irmãos, para desfazer as obras do diabo. Você foi chamado para arrancar toco. Aleluia. Você foi chamado para ser resolvedor de problemas. Talvez você não fale nada diante dos homens, mas quando você fala diante de Deus, você resolve problemas. Enquanto você ora em outras línguas, irmãos, Deus está desfazendo nós na vida de pessoas. E é bom. Aleluia. Aleluia. A oração em outras línguas, irmãos. A Bíblia diz que quando nós oramos em outras línguas, nós falamos mistérios com Deus. Nós estamos cooperando com Deus. Nós estamos entrando em parceria com o Senhor. E Ele conta comigo e com você. Porque nós estamos nessa terra, nós não estamos por acaso, irmãos. A gente não está aqui para só usar uma roupa nova. A gente não está aqui só para mostrar para as pessoas aquilo que a gente tem. Não, irmãos, nós estamos aqui na terra com um propósito. Para nós sermos solucionadores de problemas. Através da nossa oração, intercedendo pela vida das pessoas. Orando pela vida das pessoas, irmãos. Nós somos os desfazedores de nós. Aleluia. Aleluia. Deus não é homem, irmãos, para que minta, nem filho do homem para que se arrependa. Existe um outro ponto aqui que eu coloquei, diz assim, que eu coloquei assim: vista-se com as vestes da humildade. Seja humilde. Você não sabe tudo. Glória a Deus por isso. Você não diz aleluia, eu digo aleluia. Sabe que uma roupa, irmãos, ela não vem se vestir, ela não veste em nós. Nós pegamos a roupa no guarda-roupa e nós nos vestimos. Nós precisamos nos vestir com essa veste da humildade. Irmãos, por mais que eu fiz o rema, eu fiz escola de ministro, eu fiz escola de missões. Irmãos, humildade. Vista-se com as vestes da humildade. Você não sabe tudo. Nós sempre temos alguma coisa para aprender uns com os outros. Uma vez uma pessoa falou assim para mim. Eu até pensei, né, em escrever um livro. Mas eu pensei assim, né, pensamento, entende? Mas o que as pessoas, o que eu ia escrever? Se tudo que foi preciso escrever, o irmão Rega já escreveu. O Senhor falou assim para mim. E só tem a unção do irmão Rega? Eu não sei se você se você tem essa sensibilidade, essa percepção, irmãos. Quando um ministro fala uma coisa, uma palavra, um versículo, aí ele tem uma revelação. Outro ministro fala o mesmo versículo, tem uma outra revelação. Os sons diferentes. Da mesma forma, é um livro. O irmão Rega, ele usou a unção que Deus confiou a ele. E você que foi chamado para uma coisa... Ah, mas todo mundo já sabe. Vou falar de novo. Efésios 3:20 tem uma unção nova. Tem uma unção diferente. Não é nossa, irmãos, a palavra. A palavra não é de homem. A palavra se renova todos os dias. Existe sempre uma unção para nós recebermos através da vida dos nossos irmãos. Porque Deus, ele não usa um jumento. Você entende? As pessoas dizem, ai, Deus usa até um jumento. Irmão, deixa eu te dizer uma coisa, deixa eu te dar uma revelação aqui. Deus usou um jumento, sabe por quê? Porque a Bíblia diz que os olhos do Senhor passou por toda a terra e ele só viu covardes.
Se Deus tivesse encontrado um homem, Deus teria usado um homem. E você pode ver em toda a Bíblia que Deus usou uma jumenta uma vez. E a Bíblia fala em 1 Timóteo que uma questão, ela é decidida pela boca de 2 ou 3 testemunhas. Você precisa ter pelo menos 3 versículos para que o Espírito venha concordar, para que o Espírito venha confirmar a palavra. Não dizer, ai, porque Deus usou uma jumenta, né? Deus vai me usar também. Tá pior do que uma jumenta. É porque quando a gente fala dessa forma, a gente está se rebaixando a um animal. E nós somos mais importantes do que qualquer outra coisa, irmãos. A Bíblia diz que nós somos feitura dele. Quando você vê no original, a Bíblia diz que nós somos o poema de Deus. Aí um monte de gente falando besteira. Ai, que Deus usou uma jumenta. Por que Deus não pode me usar? Aleluia. Aleluia. Vista-se com as vestes da humildade. Por que, irmãos? Porque Jesus, ele é humilde. A Bíblia diz assim, Mateus 11, 28. Vinde a mim, todos vós que estáis cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Tomai sobre vós o meu jugo e aprendei de mim. Aprenda, irmãos. Quando você se achega ao Senhor, né? A gente falou lá, Hebreus, confiadamente. Quando eu falei para você, sem papel, sem cálculo, sem plano, sem projetos, você entende? Jesus está dizendo, aprenda de mim. Venha aprender. Quando você chegar diante de mim, aprenda. Venha com um coração disposto para aprender, porque Deus quer ensinar, irmãos. Jesus, ele é o mestre. Aprenda de mim. Aprendei de mim. Aí ele diz assim, que sou manso e humilde de coração, e acharei descanso para a vossa alma. Ai, irmã Analisa, eu estou tão pesado, eu estou tão sobrecarregado. Está aqui a solução. Você já prestou atenção, irmãos, que Deus, Jesus, o Espírito Santo, quando ele vai falar a respeito de... Ele convida, ele não diz assim, ei, eu vou chegar até aí. Ele convida. Por quê? Porque Deus, ele já fez a sua parte. O Espírito Santo está dentro de nós. Deus já nos aceitou, Deus já nos comprou. O que acontece? O homem se afasta de Deus. O homem se afasta da vontade de Deus. E aí Deus fala em Tiago, se achegue a mim. Aí Jesus fala assim, em Mateus 11, 28, que eu acabei de falar para você. Vinde a mim. Aí você chega lá em Apocalipse, aí João, usado pelo Espírito Santo de Deus, sobe para cá. Sempre convidando, irmãos. Sempre convidando. Deus sempre convidando. Por quê? Porque Deus nunca saiu do lugar. Deus nunca saiu do lugar. Mas o homem, nós saímos. E Deus quer, irmãos, que a nossa vida seja leve e suave. Leve e suave. Vamos olhar para as situações, irmãos, de uma forma positiva, porque Deus, ele vê as coisas de uma forma positiva. Vamos andar em leveza de espírito. Nós só temos uma vida. E nós precisamos aproveitar essa vida com o Senhor. Nós precisamos, irmãos, mergulhar fundo nos planos do Senhor. Nós precisamos, irmãos, aceitar os planos do Senhor nas nossas vidas. Não vamos perder tempo, irmãos, em sair do plano de Deus. Porque nós só vamos ficar como o povo de Israel. E aí a gente vai ter que refazer o caminho de novo.
E a gente vai ter que ouvir Deus falando de novo: se achegue a mim. Venha a mim. Achegai-vos a mim, eu vos achegarei a vós. Sempre um convite. E eu quero te dizer, irmãos, Deus não é homem. Deus não é homem que te convida para alguma coisa e você chega lá e Ele não está lá. Não, a Bíblia diz que Ele é o socorro bem presente. Socorro bem presente. Bem presente. Aleluia. Você pode buscar, irmãos, em pessoas. Você pode buscar soluções em pessoas. Pessoas podem ter te ajudado, amém. Porque Deus, Ele usa pessoas para nos ajudar. Mas um dia o salmista escreveu, ele diz assim: elevo os meus olhos para os montes. De onde virá o meu socorro? O meu socorro vem do Senhor, que fez os céus e a terra. Ou seja, Ele conhece todas as coisas. E por mais que pessoas faltem, por mais que a minha mãe falte, que o meu pai falte, que o meu marido falte, o meu socorro vem do Senhor. Ai, Mona Lisa, tem situações que é só eu e Deus. Glória a Deus. Aí que o negócio melhora mesmo, aí que o negócio fica bom. Agora que o negócio ficou bom, irmãos. Quando é você e Deus, irmãos, você e Deus são maioria. Tudo fica perfeito, porque não existe mais a mão humana, não existe mais algo técnico, existe algo do Espírito. Quando é algo do Espírito, quando Deus faz, ninguém pode desfazer. Aleluia. A Bíblia fala assim, 1 Pedro no capítulo 5. Deixa eu olhar aqui que eu não coloquei o versículo. 1 Pedro no capítulo 5. Aleluia. Versículo 6 fala assim: humilhai-vos, portanto, sob a poderosa mão de Deus, para que Ele em tempo oportuno vos exalte, lançando sobre Ele toda a vossa ansiedade, porque Ele tem cuidado de vós. Aleluia. Às vezes a gente fica preocupado, irmãos, desnecessariamente. Nós temos o solucionador de problemas. Deus nos chamou para nós solucionarmos problemas, mas nós temos o solucionador que habita dentro de nós. Lança sobre ele. Ele diz, lançando sobre ele. Isso não é um convite. É um convite, irmãos. Lançando sobre ele toda a vossa ansiedade, porque ele tem cuidado de vós. Sede sóbrio e vigilante. Sabe que Deus ele não está falando somente para nós orarmos. Nós precisamos orar, lançar sobre ele a nossa ansiedade, mas também ficarmos vigilantes. Você lembra que eu falei para você no início, quando eu orei, Senhor, eu quero que seja assim, assim, mas eu fiquei vigilante. E eu sabia que era a voz de Satanás dizendo, Deus não te ouve não. Eu fiquei vigilante. Sede sóbrio e vigilantes. O diabo, vosso adversário, anda em derredor como um leão que ruge, procurando alguém para devorar. Resistir-lhes firmes na fé. Você não resiste ao diabo, irmãos, firme na fé na sua própria capacidade, nas suas próprias palavras. Não, você corre para a palavra. Você corre para a palavra e você busca na palavra a solução para o teu problema, porque, irmãos, Deus resolve tudo. Tudo que você precisar está escrito na palavra, todos os assuntos. Respeito de casamento, até respeito de sexo. Eu estava dando aula aqui, família cristã, os jovens escandalizados. Tem que falar isso, tem que falar de sexo é na igreja mesmo. Tem que falar sobre como se relacionar na igreja mesmo, não é fora não. Porque lá fora o sexo é pervertido. Você tem que aprender aqui mesmo. Então você que é jovem, que ainda não fez o rema, venha e faça o rema. Porque quando você faz o rema, você vai aprender todas as coisas da forma certa.
não de uma forma pervertida. E os jovens escandalizados aqui, meu Deus, que vergonha, não sei o quê. Tem que educar, irmãos, é a educação da justiça. Amém? E eu aprendi uma coisa, sabe? E eu via pessoas solteiras e o Senhor falou assim comigo. Eu digo, meu Deus do céu, dando essa matéria, né? E tanta gente solteira, tanta gente que não tem ninguém, né? Porque a gente fala muito sobre sexo. E o Senhor falou assim pra mim: a minha palavra não ofende ninguém. A minha palavra, ela é libertadora. Ela não vem para ofender, ela vem para libertar. A minha palavra, ela vem para levantar. A minha palavra, ela vem para promover. Aleluia. Não sei nem por que eu cheguei aqui. Meu Deus. Resistir-lhes firmes na fé, certo de que os sofrimentos iguais aos vossos estão se cumprindo na vossa irmandade. Resistir o diabo firme é o bom combate da fé. Sabe, irmãos, às vezes a gente pensa, Deus tem um plano, Deus tem um propósito na minha vida, tudo vai ser flores. Não, irmãos, Deus ele não prometeu flores. Não é porque você está dentro do propósito que o diabo não vai se levantar. É por isso que Pedro diz, resista firme na fé. O que é resistir firme na fé, irmãos? É você combater o bom combate. Combata o bom combate da fé, firmado nelas. Como Paulo fala para Timóteo. Firme, fica firme, irmão. Como? Declarando, falando, buscando a palavra, vivendo uma vida de oração. Quantas vezes nós falamos isso aqui? Ouvindo palavras de fé, ouvindo bons ministros, treinando o teu espírito, porque você precisa também ouvir ministros melhores do que você, pessoas mais maduras do que você. Você precisa receber conselhos do próprio Deus através da vida de ministros. Aí você resiste firme na fé ao diabo. E aqui no versículo 10 diz assim: ora, o Deus de toda graça. Eu acho tão interessante porque ele diz isso, né? A gente experimenta graça. A Bíblia diz que Jesus ele veio se manifestar e ele se manifestou cheio de graça, cheio de verdade. Nós recebemos uma porção de graça. Mas Deus sabia que ao longo da caminhada nós íamos precisar de mais graça. E ele está dizendo aqui: ora, o Deus de toda graça. A graça que você precisa para ser mãe, a graça que você precisa para ser pai, a graça que você precisa para ter um melhor emprego, um melhor salário. A Bíblia diz que existe o Deus que tem toda a graça que você precisa. Porque ele sabia que nós iríamos passar por várias estações e nós iríamos precisar de outros tipos de graça. Sabe, irmãos, você tem graça. O diabo, a sua alma pode ter dito para você: ei, você não tem mais força para isso não. Você não precisa de força. Você só precisa de graça. E graça você tem. Porque você tem o Deus de toda a graça. Ora, o Deus de toda graça, que em Cristo vos chamou a sua eterna glória, depois de terdes sofrido por um pouco, Ele mesmo vos há de aperfeiçoar, firmar, fortificar e fundamentar. Isso é tão poderoso, irmãos, porque a gente ouve, né, as pessoas falar: e aí, irmãos, como é que tá? Tô na prova, não é? Tô na prova, essa prova nunca passa. Não tirou uma boa nota não nessa prova. Porque Deus está falando aqui, depois de ter sofrido por um pouco. Quando você se submete, quando você veste essas roupas de humildade, irmãos, você se submete ao Senhor, irmãos, o diabo ele não vai conseguir te resistir. A Bíblia diz que o diabo ele vai fugir de nós. Quando nós buscamos ao Senhor, irmãos, buscamos a sua palavra, buscamos a solução na palavra, não é da forma que a gente pensa. A Bíblia diz: depois de você sofrer por um pouco, o Deus de toda graça vai te
fortificar, vai te fundamentar. Ele vai te levantar. E sabe, pode ser que o diabo venha novamente com essa tentação, mas sabe de uma coisa? Quando ele te encontrar, ele não vai te encontrar mais da mesma forma. Porque o Deus de toda graça, Ele já te fortaleceu, Ele já te fundamentou, Ele já te fortificou nessa área. Então, vista-se com as vestes da humildade. Se colocar debaixo da potente mão do Senhor. E a Bíblia diz aqui em Salmos, no capítulo 91, no versículo 1, diz: o que habita no esconderijo do Altíssimo, a sombra do Onipotente descansará. Às vezes a gente pensa, eu pensei por vários dias, irmãos, vários anos, que o esconderijo do Altíssimo era um endereço. Mas sabe, irmãos, o esconderijo do Altíssimo é uma pessoa. A Bíblia diz: se eu permanecer nas palavras do Senhor, se as palavras do Senhor permanecerem em mim, eu vou pedir tudo o que eu quiser e vai ser feito. Tudo o que eu pedir, irmãos, vai ser feito. Não de acordo com aquilo que eu penso, não da forma que eu imagino que aconteça, mas a Bíblia está dizendo: se permanecerdes em mim, as minhas palavras permanecerem em vós, pedireis o que quiserdes e vos será feito. Então que fique forte no seu coração. O esconderijo do Altíssimo não é um endereço. O esconderijo do Altíssimo é uma pessoa. E não é visitar, irmãos. Não é somente na hora da necessidade. Sabe que vai haver a adversidade, mas também vai haver a hora da bonança. Vai haver a hora que Deus vai responder, irmãos. E você precisa permanecer no esconderijo do Altíssimo, sabe? Não mais pedindo porque Deus resolveu o teu problema, mas agradecendo. Sendo grato ao Senhor por aquilo que Ele fez. Reconhecendo o Senhor nos teus caminhos. Entendendo que foi Ele que Ele fez. Senhor, muito obrigado. Porque se não fosse o Senhor... se não fosse o Senhor, o que seria de mim? Se não fosse o Senhor, o que seria dessa situação que eu estava vivendo? Permaneça no esconderijo do Altíssimo. E quando você vê todo o capítulo, eu acredito que 91, Salmo 91, versículo 14, ele diz assim: porque a mim se apegou com amor, eu o livrarei. Poluei em um alto retiro e lhe mostrarei a minha salvação. Oh, aleluia! Você pode render graças ao Senhor. Oh, porque Ele é bom. Porque Ele é bom. Oh, a intenção do Senhor é te dar livramento. A intenção do Senhor não é que você o adore, não, porque Ele já tem adoradores. A intenção do Senhor é te livrar. A intenção do Senhor é que você entenda que Ele é o centro de todas as coisas. A intenção do Senhor é que você saiba, que você tenha consciência que a presença dEle habita dentro de você e que Ele está disposto a te ajudar. Você coopera com Ele, Ele coopera com você. Oh, aleluia, Pai, nós queremos te agradecer, Senhor. Te agradecer, Pai, pela tua bondade, Pai. Te agradecer, Pai, porque aquilo que nós não podemos fazer, o Senhor faz. Oh, nós entregamos a nossa vida a você. Nós entregamos, Pai, os nossos pensamentos a você. Nós entregamos, Pai, a nossa vida, Pai, corpo, alma e espírito a você, Pai. Oh, porque por mais, Pai, que nós tenhamos coisas, por mais que nós desejemos coisas, Pai, o Senhor é o nosso bem maior. 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 Oh, o Senhor é o nosso bem maior.
está no nosso meio operando milagres, 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 milagres. Oh, aleluia. Receba a cura no seu coração. Receba a cura no seu coração. Receba a cura no seu coração. Um dia o Senhor visitou um homem com 16 anos de idade. Oh, aleluia. Que os médicos diziam: você vai morrer, você não vai viver. E esse homem chama-se irmão Kenneth Hagin. E ele se levantou do seu leito de morte e ele falou: eu declaro diante dos anjos, diante de Deus, diante dos demônios, diante do inferno, eu não vou morrer nos próximos 10 anos. Eu não vou morrer nos próximos 20 anos. Eu não vou morrer nos próximos 30 anos. Eu não vou morrer nos próximos 40 anos. E aconteceu exatamente aquilo que ele falou. Hoje nós somos o fruto. Hoje nós somos o fruto. Hoje nós sabemos como nos mover na fé. Nós temos a palavra da fé, porque o homem se levantou em ousadia. E Deus está contando com você. Deus conta com você. Deus conta com você para levantar pessoas. Você não vai morrer. Você não vai morrer. Você não vai morrer. Você vai viver. E você vai contar os feitos do Senhor. Você vai contar os feitos do Senhor. Porque Ele é bom. Porque Ele é bom. Porque Ele é bom. E a sua misericórdia dura para sempre. Ele é o médico dos médicos. Ele é o melhor cirurgião. Ele é o médico dos médicos. Ele é o médico dos médicos. Oh, aleluia, Pai. Muito obrigada, Senhor. Oh, aleluia, aleluia, aleluia. Porque o teu nome é glorificado em vida. O teu nome não é glorificado na morte. Porque o Senhor não é o Deus da morte. O Senhor é o doador da vida. O Senhor é o Deus da vida. O Senhor é o Deus que dá vida. Oh, o Senhor é glorificado. O Senhor é glorificado quando alguém é curado. O Senhor é glorificado. O Senhor é glorificado quando milagres acontecem. Oh, o Senhor é glorificado quando milagres acontecem. Porque só o Senhor é que pode realizar milagres. E as pessoas, elas vão olhar para você e vão dizer: só podia ter sido Deus. Só podia ter sido Deus. Oh, seja curado no teu sangue agora. Aleluia. Oh, pressão normalizada. Oh, em nome de Jesus, em nome de Jesus, em nome de Jesus, declaramos cura sobre a vida que está nesse lugar. Declaramos cura sobre a vida de pessoas que está nesse lugar. Toda dor de cabeça indo embora, toda pressão indo embora, toda depressão indo embora, toda opressão indo embora, toda tristeza indo embora, por causa da presença. Porque na presença do Senhor há abundância de alegria. Na alegria, 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 alegria. Na presença do Senhor há alegria. E onde há alegria não há dor. Onde há alegria não há miséria. Onde há alegria só há fartura, só há prosperidade, a cura, a renovo. Obrigada, Senhor. Obrigada, Senhor. Como nós somos gratos, Pai, pela tua bondade, Senhor. O Senhor nos escolheu. O Senhor nos escolheu, Pai. Nós somos gratos a você. Não fomos nós que
te escolhemos, Pai. Foi o Senhor que nos escolheu. E nós somos gratos a você, Pai. Porque aquele que começou a boa obra, aquele que começou a boa obra é fiel. É fiel para completar. Aleluia, aleluia, aleluia. Que você seja abençoado na prática da palavra.